Olá, estamos começando mais uma entrevista aqui na TV Medicina e Saúde e hoje eu converso com a Yaskara Moylan, que é psicóloga e vai falar um pouquinho pra gente sobre dois temas super importantes. Primeiro, o Setembro Amarelo, que já terminou, mas o tema é tão importante que a gente tem que falar o tempo todo, todos os meses, que é a prevenção do suicídio. E agora, Outubro Rosa, a gente fala também sobre a prevenção e conscientização do câncer de mama, né? Os cuidados que a gente ter com esse câncer que é muito importante para a saúde da mulher, essa questão do prestar atenção, do autocuidado e de sempre procurar ajuda médica. Yaskara, obrigada por estar aqui conosco novamente, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu que agradeço. Tudo certinho. Yaskara, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da saúde mental. Como que você descreveria a importância de se falar sobre isso na nossa sociedade atual? Olha só, então a saúde mental, assim, quando nós nos sentimos bem emocionalmente, equilibrados emocionalmente, né? E a gente vê um avanço nesse sentido, nesse assunto hoje em dia, né? Isso é muito bom, porque sempre se teve, assim, muito preconceito, as pessoas procurarem auxílio e tudo mais, e a gente vê os resultados disso, né? Então, hoje em dia a gente vê essa ascensão e as pessoas aceitando cada vez mais falar sobre o assunto e buscar ajuda. Né? E realmente é muito importante, porque como você estava falando aí do Setembro Amarelo, né? Em especial nesses casos aí em que as pessoas, por vezes, fazem essas tentativas aí, infelizmente, do suicídio. Bom, quais são os principais sinais que as pessoas devem estar atentas com relação a possíveis problemas de saúde mental? Quais são aqueles, assim, que eu diria que você poderia destacar para a gente? Então, existe sempre um destaque maior, assim, casos de depressão, né? E o que a gente observa? Isolamento social, a diminuição do autocuidado, mudanças bruscas de humor, também é algo que a gente precisa ficar atento, né? A pessoa, então, tinha um nível de tolerância, de repente, ela está mais irritada, mudanças na qualidade do sono. Isso tudo são sempre sinais de que tem alguma coisa diferente aí nas questões emocionais. E como que a gente pode diferenciar depressão, né? Hoje a gente vê muitos diagnósticos de depressão, né? De uma desordem mental, de problemas muito pontuais que a pessoa esteja passando e não sabe como lidar com aquilo. A questão também da síndrome do pânico. Está tudo interrelacionado. Quem tem síndrome do pânico necessariamente vai ser uma pessoa depressiva e vice-versa. Explica pra gente como é que isso tudo está conectado. Então, assim, são casos diferentes. O que a gente vai investigar? Bom, a depressão, esses sinais aí que eu comentei. A crise do pânico, ela está muito ligada à ansiedade. Então, ela é uma filhinha ali da ansiedade. Então, você vai perceber muito mais questões físicas do tipo taquicardia, falta de ar, assim, a pessoa começa a procrastinar as suas tarefas, né? Porque está sempre lá no futuro. Então, não realizo agora e estou lá no futuro, excesso de futuro, tá? Então, vão haver esses sinais diferentes. E claro que casos pontuais, então, como tem a anamnese, a investigação do histórico da pessoa, podem ser casos pontuais lá na clínica, então, nessa avaliação, investigação, que a gente vai conseguir identificar. Porque às vezes a pessoa está passando por um período da vida em que ela fica mais ansiosa. Não necessariamente ela tem um transtorno de ansiedade, né? Então, cada caso é um caso, né? Mas sim, são questões diferentes. E quais estratégias diárias você poderia recomendar para que a gente possa promover uma boa saúde mental ou uma saúde mental adequada? Bom, primeiro a gente conseguir se relacionar bem com as pessoas, né? Isso é um desafio para muitas pessoas, por mais que para outros pareça simples, né? Então a gente buscar essa vida social, não uma vida social intensa, mas o isolamento não faz parte do ser humano. Buscar isso. Eu recomendo sempre que os pacientes, obviamente, busquem a psicoterapia nesses momentos pontuais ou deem continuidade, por vezes de forma espaçada, né, que é como eu trabalho, quando a pessoa já alcançou um equilíbrio emocional, mas ela quer fazer essa manutenção. Outra questão, e eu sempre reforço muito, desde que o paciente tenha
liberação médica, que ele procure atividade física que seja prazerosa para ele, não atividade física que não goste, vá por obrigação, porque daí isso sim pode desencadear outras questões emocionais, né? E, enfim, essas são as 3 principais dicas, né? Mas claro, sim, que um apoio, uma prevenção de saúde física também é importante para que fique sempre tranquilo. Não trabalhar de forma exacerbada, fazer seu papel e se desligar realmente, distrair. Então, são essas dicas assim as mais que a gente dá mais destaque, né? Certo. A gente falou muito em setembro, a gente tem muitas campanhas de prevenção do suicídio, né? É possível prevenir o suicídio? Quais são os sinais que podem funcionar como um alerta para aquela pessoa que está pensando em tirar a própria vida? É possível prevenir quando, né, a pessoa busca esse auxílio, mas quem pode mais observar esses sinais são as pessoas que convivem, porque por vezes a própria pessoa que tem essa intenção não se percebe com essas mudanças, né? Então, quais são os sinais assim de alerta? A pessoa começa a se isolar também socialmente, ela começa a falar muito mais de morte, de casos de suicídio, muito mais do que o normal, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, falamos em morte, na morte, no morrer, né? A gente para fazer essa autorreflexão. Só que quando começa a ficar de forma exagerada, uma pessoa que nunca falava nisso, isso é um sinal também. A pessoa começa a organizar muitas coisas, né? Faz seguro de vida, não tem problema nenhum fazer o seguro de vida, mas assim, começa a encaminhar algumas coisas, né? Aliado a sinais de depressão, se a pessoa tem um transtorno bipolar, também já é mais um sinal de alerta. Um transtorno bipolar que não está em tratamento, né? Esses são os principais sinais. Então, quem convive e percebe essas mudanças, não pode assim tratar essas mudanças como naturais, algum trauma, algum gatilho, não, tem que ficar em alerta. Yáscara, quais recursos e linhas de apoio estão disponíveis para pessoas que estão enfrentando pensamentos suicidas ou para aqueles que desejam ajudar alguém que esteja pensando? Existem, né, grupos bem significativos com relação a isso? Sim, existem grupos. As pessoas que estão com esse indivíduo e percebem essas mudanças, então podem assim, em casa, internamente, tentar uma conversa, porém essa conversa tem que ter muito tato, muito cuidado, porque tocar no assunto pode também desencadear outros comportamentos. Existem grupos então de apoio também, a psicoterapia, o tratamento psiquiátrico, existe o CVV, né, que é um telefone de apoio, que é um serviço voluntário, que a pessoa então que está em sofrimento pode ligar, pode receber alguma orientação, né, que o número é 188. Então tem todos esses canais aí para a gente tentar ajudar a evitar esse ato. Yáscara, eu queria saber como que a gente pode reduzir o estigma que envolve ainda a questão de se procurar ajuda, né? Quando a gente percebe um problema de ordem mental. Eu percebo que tem muita gente que tem preconceito com relação, principalmente até procurar uma terapia, um profissional que possa auxiliar. É possível diminuir esse estigma? Sim, eu vejo assim que isso está muito nas mãos dos próprios profissionais, né? Dos psicólogos. Na própria terapia, assim, claro, a pessoa já buscou, talvez ela já tenha essa facilidade, ou ela busca porque realmente não tem outro jeito, né, enfim. Mas assim, o profissional esclarecer, tornar, né, as sessões, o tratamento psicoterapêutico mais leve, né, e para quem já fez também a terapia, incentivar as outras pessoas, essas pessoas também podem fazer isso. Né? Então está muito nas mãos assim, então de quem já passou pelo tratamento e do próprio psicólogo, né? Fazer esse papel dentro da terapia. Joia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa campanha do Outubro Rosa, a Yáscara veio de rosa também, né? Que é a prevenção do câncer de mama. Isso é muito sério, gente. Os números aumentam a cada ano. E a gente conversa com várias mulheres de diferentes faixas etárias, né, Yáscara? Né? Níveis sociais, educacionais. A doença, ela não discrimina ninguém.
né? Então, pessoas às vezes até saudáveis, que têm um ritmo de vida saudável. Então, quer dizer, a gente precisa realmente ficar de olho e se tiver que fazer um diagnóstico, que seja precoce, que seja o quanto antes para se ter maior chance de cura. Então, a gente está entrando aí no mês de outubro, eu já quero pedir para você fazer o teste, né, o autocuidado, aquele autoteste de mama, procurar aí o seu ginecologista, pegar o pedido para fazer uma mamografia, ainda é o exame considerado padrão ouro para detecção desse tipo de câncer. Agora tem o lado do diagnóstico, né, quando a mulher recebe esse diagnóstico, acho que a primeira coisa que passa pela cabeça é: uau, meu Deus, eu vou passar por isso, como é que eu vou passar por isso? E a resposta está aqui, né, na profissional da psicologia. A Yaskara, você atende pacientes oncológicos, né? Queria que você falasse primeiro um pouquinho do teu trabalho, de como é possível oferecer apoio e ajuda para uma mulher que recebe esse diagnóstico, Yaskara. Sim, eu atendo e realmente o que você falou ali no início é todas as faixas etárias, né? Recentemente eu atendi uma adolescente, enfim, com o diagnóstico. E realmente existe a questão emocional, o abalo emocional do paciente e o abalo emocional da família, né? Então, por vezes, a gente acaba, então, fazendo esse acolhimento da própria família. Esse pós-diagnóstico é, assim, o que mais abala, porque, lógico, cada um vai lidar de uma maneira, mas todos vão passar por esse abalo, porque até ontem eu tinha uma rotina, uma perspectiva, né, para os meus dias e tudo mais, e hoje, opa, vai mudar alguma coisa, eu vou entrar num tratamento, como vai ser esse tratamento? E é um momento em que a gente acaba trazendo para a consciência muitos medos que nós temos e que a gente vai jogando, vai deixando guardadinho e não mexe com eles, não trata. E é isso também que faz com que a gente abale um pouquinho diante disso, né? Então, a primeira coisa, nós vamos fazer esse acolhimento. Quando nós estamos tomados pela emoção do medo, da ansiedade, da incerteza, nesses temores, a gente não consegue raciocinar muito bem, né? Nem assimilar muitas informações passadas pelos médicos. Então, por vezes, é um momento até de uma psicoeducação, né? Que você vai fazer: olha, você prestou atenção nisso, agora você vai fazer o tratamento, vai ser assim, claro, guardadas as devidas proporções, né? A gente não vai entrar no meio, na questão médica, mas retomar as informações que essa pessoa trouxe. E daí, auxiliar, então, a partir desse acolhimento, reforçar a resiliência dessa paciente, né? O equilíbrio emocional, retomar, resgatar esse equilíbrio emocional, por vezes até a autoestima, né? Então, desse modo aí, de modo geral aí, que é trabalhado com essa paciente. Tá, se você pudesse falar para mim quais são os principais desafios que essa paciente vai enfrentar quando ela está lá já em meio ao tratamento psicológico, né, com a terapia já em andamento. Tem aquela paciente que já chega com a ideia de se isolar? Sim. Como é que lida com isso? Então, aí também a gente acaba lidando com os pré-conceitos, né? Porque como é uma situação nova, então a pessoa vai se basear naquelas informações que ela teve, ou de outras pessoas conhecidas que passou por aquilo, né? Ou pelo que ela pesquisou na internet, e as crenças, né, que a pessoa tem. Então a gente precisa desmistificar tudo isso, né? E trazer a realidade. Quais são as evidências para você estar pensando dessa maneira? Será que não é exagerado? Isso está sendo um gatilho, né? Está potencializando a sua ansiedade. E a ansiedade em excesso, o medo, atrapalha o tratamento, qualquer tratamento, né? Então, é claro, não que a gente não está dizendo que isso será fácil, né? Mas o quanto mais ameno possível, seguro, né? E com autoconfiança, autoestima aí, em tratamento, né? A gente consegue amenizar o sofrimento. E como que as instituições estão trabalhando hoje, Yaskara, junto com o profissional de psicologia? Como é que é montada essa equipe multidisciplinar? Como é que elas estão trabalhando para acolher esse paciente, essa paciente de câncer de mama, para que ela tenha o melhor tratamento possível, para que ela tenha um tratamento acolhedor, não só medicamentoso, não só curativo, mas acolhedor? Hoje a gente percebe que já existe, nós mesmos, né, temos a nossa equipe
multidisciplinar, então a nossa comunicação interna para que cada profissional entenda o que está sendo tratado, como a pessoa está recebendo tudo isso, ela está se dedicando ao tratamento, está preparada. Então hoje a gente já percebe que realmente existe tudo isso, e esse é o trabalho, né? A pessoa no mesmo local passar por aqueles profissionais, um profissional encaminhar para o outro, porque a gente vai entendendo esses impactos e vai dividindo, né, então um pouco dessa responsabilidade e compartilhando então esses conhecimentos para que a pessoa possa ter o melhor tratamento possível no tempo que for preciso para ela, né? Então realmente isso já é percebido e tem acontecido dessa forma, né, principalmente aí conosco, né? Perfeito. Um recadinho agora para quem está vendo a gente, para quem está te ouvindo, e para reforçar aí, né, essa campanha, a campanha é para levar informação, mas é para pegar no pé das mulheres. Olha, gente, eu fiquei quase 3 anos sem fazer mamografia. Quando eu fui fazer, eu já fiz, já me antecipei esse ano, já fiz, e eu fui com um medo tão grande, a gente tem aquele medo, então não tem esse medo, né? Para reforçar para ir mesmo todo ano, bater cartão lá, né? Isso, na clínica que você quiser, que você tenha confiança, mas fazer. Deixa um recadinho aí de estímulo, Yaskara. O meu estímulo é: pense que a nossa saúde mental, ela vai trazer harmonia para o nosso corpo. E é aquela frase, né, de sempre: muito melhor prevenir do que remediar. Verdade. Né? E isso pode passar quanto tempo for que essa frase vai ser verdadeira, mas a prevenção, assim, a prevenção física, a prevenção mental, emocional, não tenham preconceito, não tenham medo da terapia, a gente tem um compromisso de sigilo, né? Então assim, é um momento para você, é um momento de autocuidado também. Então, o meu recado é: cuide-se física e mentalmente. Perfeito. Obrigada mais uma vez, Yaskara. Ótimo mês de outubro para você. Igualmente. A gente vai ficando por aqui, lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, é muito fácil, se inscreva lá e você vai receber as notificações para novos vídeos importantes sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. A gente se vê, tá bom? Até mais!